Olá, eu sou Lucas Rodrigues, o criador do sistema Grados. Esse sistema foi desenvolvido para auxiliar os colégios militares a gerenciar a ficha dos alunos, em especial na parte disciplinar. Então, no tocante a criar punições, elogios, aquele gerenciamento daquela nota conceito, que inicia com 8 pontos e vai aumentando ou diminuindo a depender do comportamento do aluno. Então, o sistema ele vem para auxiliar, deixando tudo isso automático, com cálculos automáticos, tudo gerenciado dentro do próprio sistema e já com a criação de uma ficha individual totalmente automática e que fica disponível na internet através de um sistema web. Então esse aqui é o Grados, ele é um sistema web que se acessa através de um navegador. Neste caso aqui eu estou em um ambiente local de desenvolvimento, então todos os dados que vocês verem aqui são dados fictícios, né, criados por um script apenas para desenvolvimento. Mas no sistema real ele se baseia, obviamente, nessa mesma apresentação aqui. Então, o login se dá através de CPF e senha, né, de uma maneira muito parecida com o Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, ou Sauron, SIGA, SISEG, esse tipo de sistema. E eu tenho aqui uma opção de acesso por servidor do colégio, que é o normal do dia a dia. Quem trabalha no colégio acessa usando essa opção. E eu também já desenvolvi a opção de fazer login como pai ou mãe de aluno, né? Como responsável de um aluno. E aí você tem acesso apenas à ficha do seu próprio filho. E esse login ele é condicionado à aprovação de um servidor do colégio. Isso aqui só é permitido se algum servidor do colégio aprovar o cadastro desse pai ou mãe do aluno para que ele consiga acessar. Então, é uma coisa bem segura que foi desenvolvida aqui. Eu vou fazer login com um login fictício aqui que simula um diretor de um colégio. Essa aqui é a cara do sistema, do Grados. Eu tenho aqui essa página inicial com alguns atalhos para algumas ações e na lateral esquerda eu tenho todas as opções que o sistema oferece. Aqui, o fluxo de serviço é mais ou menos assim. O usuário inicialmente vai criar as turmas que existem no colégio. Então aqui na opção de turmas, eu tenho aqui uma listagem de turmas, algumas criadas já previamente para demonstração. Então cada turma dessa aqui representa uma turma que realmente temos no colégio. E aqui já está fazendo uma conta de quantos alunos tem para cada turma. Então se eu clicar aqui, ele já vai listar para mim os alunos dessa turma, que é a mesma coisa de eu vir aqui em alunos, ver alunos e na opção de filtro escolher alguma turma específica. Ele já começa a filtrar por aquela turma. Então eu tenho aqui a lista de alunos. Voltando aqui na opção de turmas, então eu tenho essa opção de poder cadastrar turmas. Seleciono o ano da turma, a letra da turma para representar certinho, se é fundamental. Nesse caso aqui vamos simular uma de ensino médio. Eu posso escolher aqui também o ano, naturalmente, né? Se eu fosse criar já para o ano que vem, poderia escolher essa opção aqui. E eu posso criar uma turma. E a partir daí ela foi criada, nesse caso aqui, essa última, o terceiro D. Então, neste momento que essa turma existe aqui, se eu vir na opção de aluno, novo aluno, que aqui é o formulário de cadastro de aluno, eu já consigo selecionar aquela turma aqui, ó, terceiro D. Ela já existe aqui para mim nessa opção. Aqui o cadastro de aluno, eu insiro o nome do aluno, CPF do aluno, o sexo do aluno. Isso aqui é importante porque quando eu vou gerar algum PDF de algum documento, uma punição, um elogio, eu tenho que decidir se eu vou colocar lá se o aluno foi repreendido ou a aluna foi repreendida. Isso é só um exemplo. Então, para eu definir se eu vou usar artigos masculinos ou artigos femininos, eu preciso dessa informação aqui. Data de nascimento, eu ainda trato ela como um campo opcional, mas ele é bem importante porque ele fica registrado junto com a ficha, fica bem bonitinho. CPF do responsável, isso aqui é importante porque eu tenho uma opção para poder enviar notificações para os responsáveis. E é através do número informado aqui que o sistema consegue já gerar um link do WhatsApp para já puxar o contato do WhatsApp. E aqui eu seleciono a turma. Eu tenho a opção também de inserir uma imagem do aluno.
Aqui eu tenho algumas imagens de exemplo, eu posso selecionar a imagem e se eu mandar cadastrar, ele vai cadastrar um novo aluno no sistema nessa turma aqui. Aqui eu tenho Aqui eu tenho uma lista de alunos que já foram previamente cadastrados, com alguns dados mais relevantes, e eu tenho a opção de ver a ficha. Então, entrando nessa primeira aluna aqui, eu tenho uma ficha individual dela, com os dados básicos, e aqui em cima algumas opções rápidas. À medida que eu vou criando elogios, certificados, medalhas, punições, tudo relacionado ao aluno, o sistema vai preenchendo dentro desses blocos. Então, cada tipo de documento vai ficando no respectivo lugar. Na sequência, eu já vou criar algum modelinho para a gente vendo isso crescendo aqui, a ficha se formando. Então, por exemplo, aqui ó, a Adriele Torres, ela está com 5,60 pontos, que é aquele ponto lá que começa com 8 e pode subir ou descer, a depender de punições ou elogios. Então esse aqui está com 5,6, né, 5,60, e à medida que eu for gerando alguns outros documentos aqui, a gente vai vendo essa nota se alterando. Aí tem também aquela questão do comportamento, que é baseado na nota. Então nesse caso aqui ele está calculando já em tempo real e baseado no que está no regimento, isso aqui é um comportamento regular. Então ele já marca aqui como comportamento regular. Aqui o contato do responsável, se ele tiver registrado aqui, se eu clicar, ele já puxa para mim essa API do WhatsApp, já puxando o número. Se eu aceitar aqui essa pergunta do navegador, ele já vai abrir o aplicativo do WhatsApp, já na conversa com esse número aqui. Então, fica bem prático de iniciar uma conversa com o responsável do aluno, se o número dele estiver cadastrado. Tá. Eu tenho a opção também de alunos destaque. Então, como o regimento normalmente ele diz que quando termina o bimestre eu posso criar, definir quais foram os alunos destaque daquele bimestre. Então aqui eu tenho essa opção de inserir, nesse caso aqui, vou inserir o do primeiro bimestre deste ano. E eu posso, dentre os alunos do meu colégio aqui, eu posso selecionar quais foram, eu posso lançar, ele registra aqui para mim quais foram os alunos destaque, inclusive com a opção de eu poder imprimir. Aí ele gera para mim um PDF, dizendo, olha, os alunos de destaque do primeiro bimestre são esses 3 aqui, neste caso, né, de exemplo que eu fiz agora. Então, eu tenho aqui também a parte de relatórios de nota, que eu mostro os alunos que estão em comportamentos, digamos, críticos, né? Então, alunos de comportamento de pontuação negativa, com comportamento mal, comportamento insuficiente e comportamento regular. E aqui embaixo eu tenho os blocos mostrando todos os alunos que estão nesses comportamentos, cada um em seu devido bloco. E eu tenho a opção também de já, na lateral aqui do nome, clicar e já abrir direto a ficha desses alunos. E aí, naturalmente, eu vou poder ver aqui o que já existe cadastrado na ficha desses alunos, desses blocos. E eu tenho a opção também de poder imprimir este relatório, né? Em vez de eu apenas vir aqui dentro do sistema, eu tenho a opção de imprimir e eu posso aqui configurar se eu quero ou não algum bloco específico. Por exemplo, eu não quero que mostre os alunos do comportamento regular, só os outros. Então, basta selecionar ali. Passados alguns segundos, o sistema gera para mim um PDF com aqueles alunos que foram selecionados daqueles blocos de comportamento. Então aqui eu já posso salvar no computador, imprimir, algo assim, né? Bom, eu tenho a opção aqui também dos alunos alferes. Se eu quiser definir algum aluno como aluno alferes, ele passa a aparecer aqui no projeto de alferes. Então, se eu vir aqui nessa primeira aluna, por exemplo, vir aqui em programa alferes, matricular, e eu posso colocar aqui, ó, ela é major do alferes e o nome de guerra dela é Adriana. E aí eu posso definir se ela tem uma função específica dentro do alferes ou não. Então eu poderia colocar aqui que ela é subcomandante do alferes, defino a data de início, vamos supor que foi logo no começo do ano letivo deste ano, eu matriculo como alferes e a partir de agora ela já aparece aqui para mim nessa listagem de alunos alferes. Ela aparece aqui. Eu posso fazer isso com todos os outros alunos que pertencem ao alferes, que uma ficha de alferes será criada e eles vão aparecer aqui também. Se esse aluno tiver uma imagem vinculada, que eu posso colocar tanto no cadastro quanto na edição,
e ela vai aparecer aqui também. Então, nesse caso aqui, ele utiliza essa imagenzinha padrão apenas para preencher quando não tem, né? Mas fica bem bonitinho quando eu tenho tudo registrado com as imagens dos alunos e ele organiza toda a estrutura do alferes aqui também, com a opção de imprimir toda essa hierarquia do alferes. Algumas coisas como configurações. Então aqui no projeto alferes eu posso deixar a seleção automática de tipo de unidade. Então ele vai chamar o tipo da unidade de tropa, de pelotão, companhia, batalhão, baseado na quantidade de alunos matriculados nele, se eu deixar a opção automática. E se eu não quiser que ele calcule baseado na quantidade de alunos, eu quero definir um tipo específico, eu posso vir aqui, desmarcar a opção, selecionar pelotão, salvar, e a partir daí o sistema, sempre quando for falar do alferes, ele vai chamar de pelotão, porque eu defini aqui que é para chamar de pelotão. Então são algumas configurações aqui. Aqui em anexos, eu tenho a opção de poder selecionar, de registrar algum tipo de documento de maneira livre na ficha do aluno. Então, supondo que o pai do aluno chegue ao colégio com algum tipo de documento, um atestado médico, algo assim, é possível escanear ele, gerar um PDF e vir aqui, selecionar o aluno, selecionar um tipo de documento e escreva aqui o que representa aquele documento, né? Coloca aqui uma descrição, coloquei um texto aqui genérico só para representar e eu posso selecionar o anexo. Nesse caso eu vou selecionar uma imagem só para representar, mas poderia ser um PDF e eu posso anexar e ele vai ficar anexado. E aqui em anexos eu tenho uma lista de todos os anexos que estão cadastrados no sistema, com a opção também de já abrir a ficha do aluno. E nesse caso, abrindo a ficha do aluno aqui, ele já apareceu aqui para mim no bloco de anexos, aquele anexo que eu coloquei lá. Eu tenho a opção também de ver esse anexo e eu tenho a opção de excluir ele caso assim eu queira. Então eu tenho aqui a listagem de anexos. Agora entrando numa parte mais foco do sistema de fato, aqui em elogios, no novo elogio, eu tenho um formulário que eu posso selecionar um aluno. Eu seleciono o tipo de elogio, essa opção aqui é baseada no regimento interno, então cada regimento pode ter alguma variação de tipos de elogio, de punições, etc. E aí eu faço essa adaptação para poder encaixar certinho, sem problema nenhum. Então aqui para representar, vamos criar um elogio individual, a data do elogio pode ser a data de hoje, mas pode ser uma data anterior sem problema, supondo que eu já tenha a necessidade de ter criado na sexta-feira passada, algo assim, eu poderia selecionar aqui sem problema nenhum. O solicitante, nesse caso aqui, eu vou deixar aqui o próprio usuário que está logado, mas poderia ser algum outro usuário, e eu posso colar aqui o motivo daquele elogio. Então aqui seria por ter no dia tal, chegado no horário, etc, etc. Eu vou explicar o motivo dele ter ganho aquele elogio. Aí eu clico em registrar. Aqui eu já tinha alguns outros de exemplo, mas o que eu acabei de criar é este primeiro aqui, para a Adriele. Aí o sistema, ele funciona de maneira parecida com o SEI. Eu gero algum documento e aí eu tenho que disponibilizar ele para assinatura e depois alguém que tem essa atribuição de assinar documentos vai no bloco de assinatura e assina. Então, com o documento criado, eu tenho ele aqui em cima, eu posso ver um preview dele, clicando aqui em cima, o sistema gera para mim um PDF, já registrando aqui que ele é um rascunho, mostra para mim como que ele ficaria se já estivesse assinado. Então ele ficaria dessa forma. Então eu tenho a opção de vir a esta opção e disponibilizar este elogio para assinatura. Eu confirmo essa opção, o sistema vai confirmar que ele foi disponibilizado. Agora já aparece para mim essa opção amarela dizendo que ele está disponibilizado para assinatura. E se eu vir aqui em bloco de assinatura, ele está aqui para mim, ó, nessa opção aqui. Esse outro já era um exemplo que já tinha antes. Vou continuar apenas modificando o exemplo que eu fiz agora. Então, nesse caso aqui eu quero assinar este elogio, eu confirmo que eu quero assinar este. Após algum momento, o sistema já vai confirmar que o elogio foi assinado. E se eu voltar na listagem de elogios, aquele elogio, que nesse caso é esse aqui, ó, da Adriele Torres, agora ele está assinado. E se eu clicar aqui na opção de ver o elogio, agora ele já foi gerado, não tem mais aquela marca d'água dizendo que é um rascunho e os dados de assinatura já
foi gerado aqui embaixo. A partir deste momento, se eu abrir a ficha da aluna, aqui na parte de elogios, o elogio já está aqui. Ele já informa que esse elogio aumentou 0,30 na nota da aluna. E se eu olhar aqui, a soma foi realmente feita. O aluno agora está com 5,90, ainda no comportamento regular. Então, o mesmo processo ele se repete para certificados, com a diferença que certificados eu tenho que selecionar também o papel de parede. Então, eu seleciono o aluno, clico aqui no tipo de certificado que eu quero utilizar, escrevo o motivo do certificado, data do certificado, vou deixar como hoje mesmo, seleciono um tipo de papel de parede, confirmo, ele vai gerar aqui para mim, eu já tenho acesso também ao preview, então esse certificado ficaria dessa forma, por enquanto ele é um rascunho, mesma coisa, eu posso disponibilizar para assinatura, posso ir aqui no bloco, e aqui em certificados eu tenho, nesse caso eu só tenho um, aqui na opção de ver mais eu posso ler todo o motivo desse certificado e eu posso assiná-lo. O certificado estando assinado, se eu voltar lá, aqui o da Adriele, neste caso é essa opção aqui, né, que eu acabei de criar. Então agora ele não tem mais aquela marca d'água de preview, já foi devidamente assinado. E se eu voltar na ficha daquela aluna, agora temos também aqui em certificados o certificado daquela aluna. Então, medalhas também muito parecido. Eu tenho essas 4 medalhas previstas no regimento. Pequenos detalhes eu posso ajustar para cada colégio. Seleciono a aluna, nesse caso vou selecionar a primeira aluna. Aqui eu tenho a opção de selecionar até 50 de uma vez e ele cria uma cópia para todos os que eu selecionei. Então vamos selecionar apenas um aqui de exemplo. Seleciono se eu quero essa medalha no formato retrato ou no formato de paisagem. O formato de paisagem fica aparecendo um certificado e o formato de retrato fica aparecendo um documento oficial, como se fosse um PDF mesmo, um ofício, um memorando, algo assim. Vou selecionar aqui paisagem como exemplo. Vou colar aqui um textinho para representar o motivo dessa medalha. Vou confirmar. Esse primeiro aqui de cima. Se eu acessar o preview, ele já dá aqui para mim o PDF de como vai ficar essa medalha. E a mesma coisa de novo, eu posso disponibilizar para assinatura, assinar e ele já vai constar lá na ficha da aluna. Para todos esses que eu já mostrei, eu tenho a opção também de editar, que ele volta para aquele formulário com a opção de editar alguma coisa. E eu tenho a opção também de excluir, caso eu tenha cometido algum erro. Essa opção de excluir só existe enquanto o documento não foi assinado ainda. Após ser assinado, até tem uma forma de excluir, só que aí ele tem uma limitação de quantidade de dias e o usuário é obrigado a confirmar com uma senha, porque se for um elogio ou uma punição, quer dizer que esse documento modificou a nota do aluno. Então, para o sistema excluir esse documento, ele precisa de recalcular a nota do aluno. Então, por ser uma ação que modifica um pouco mais, eu confirmo com a senha do usuário. Aí eu tenho a opção de punições. Aqui, digamos que seria a parte mais usada do sistema, né? Eu, da mesma forma, seleciono um aluno, posso selecionar mais de um, ele vai criar uma punição igual a essa aqui para todos os que eu selecionei. Vou usar apenas uma opção aqui de exemplo. Seleciono o tipo de punição. Novamente, cada colégio pode ter pequenas alterações aqui. Eu faço os ajustes necessários para que se encaixe integralmente ao regimento de cada um. Vou usar aqui a advertência escrita como exemplo. Data do fato, seleciono quando que foi o fato. Vamos supor que seja na sexta-feira passada. O solicitante, posso selecionar alguma outra pessoa. Posso selecionar aqui o monitor de pátio, que me informou que o aluno estava correndo pelo pátio, algo assim, posso selecionar aqui. Aqui em motivo, vou colar um textinho aqui para representar o motivo dessa punição. Aqui em base legal, é uma lista de tudo que o regimento traz como base para que você possa punir algum aluno. Eu faço essa cópia lá do regimento e listo aqui para ficar tudo de maneira dinâmica. Eu vou selecionar um aleatório aqui e vamos registrar.
A partir daí, ele já aparece aqui em cima. Da mesma forma dos outros, eu posso editar, excluir, posso ver uma prévia. Então, essa punição ficaria dessa forma, com os dados de assinatura falsa aqui embaixo, ainda, né? Então, rascunho que ainda não foi assinado. Posso disponibilizar para assinatura. A partir daí, aqui em punições, eu tenho alguns outros de exemplo que já estavam aqui, mas estamos sempre trabalhando com essa Adriele Torres aqui, ó, que é esse que eu acabei de criar. Posso remover do bloco, posso editar por aqui também, ou posso assinar, que é o que eu vou fazer agora. Então, assinei. Quando assinar a punição, se eu voltar lá na ficha da aluna, a nota já foi diminuída, considerando inicialmente que a nota foi aumentada em 0,30 e agora subtraímos 0,30 de novo. Então a nota voltou para 5,6, ainda no comportamento regular. Então o sistema já calculou duas vezes a nota, uma para subir quando recebeu um elogio, agora para descer quando calculou uma punição do tipo advertência. Ela já aparece aqui na lista, à medida que vai ganhando outros elogios, medalhas, punições, ela vai sendo listada aqui. E por aqui mesmo já tem a opção de ver o PDF. Então aqui agora não é mais um rascunho, não tem mais aquela marca d'água aqui, e tem os dados reais da assinatura aqui embaixo. Essa opção de QR Code e esse link funcionam para uma validação do documento. Se alguém escanear esse QR Code, vai abrir uma página do sistema confirmando os dados que deveriam estar nesse papel, né? nesse PDF. Caso o PDF tenha sido alterado, o sistema consegue confirmar. Olha, este link serve para esta punição desse jeito. Então confirma todos os dados, caso tenha alguma alteração, o sistema acusa esse erro. Aqui em punições ainda, eu tenho a opção de ver as punições, que ele lista todas as punições já criadas, as que estão ainda em fase de assinatura, as que nem foram disponibilizadas ainda. Essas daqui eu já tinha anteriormente a esses exemplos. Eu tenho a opção de contraturno. Então, quando eu venho aqui para criar uma punição e eu seleciono contraturno, o sistema pede que eu selecione um aluno antes. Então, eu selecionei pelo menos um aluno. Aí eu posso selecionar contraturno. Quando eu seleciono contraturno, ele cria um bloco aqui embaixo. Neste bloco aqui de baixo, eu posso colocar o aluno para fazer contraturno. Por exemplo, no dia 29, eu seleciono o horário inicial, horário final. Posso adicionar mais um dia. Vou selecionar o dia 30 aqui. Posso também trocar aqui a hora inicial, hora final. E estando tudo preenchido devidamente, eu posso registrar. E agora, ó, uma punição do tipo contraturno. Se eu passar o mouse aqui, ele me confirma os dias e horários que essa punição vai ser registrada. Nesse caso aqui, está fazendo um cálculo de menos um ponto para o aluno. Esse cálculo ele só é feito no momento que o documento é assinado, né? Então, por enquanto, ele não modificou nada ainda. Da mesma forma, né, eu posso ver uma prévia do documento de como que ele vai ficar. Eu posso já também disponibilizar para assinatura. E ao assinar aqui, que é esse último aqui, assinei a punição. Se eu voltar lá em punições, aproveitando para essa daqui aqui do meio, considerando que a gente possa ter muitas aqui, eu tenho sempre a opção aqui em cima de filtros e eu posso fazer uma pesquisa pelo nome do aluno, por tipo de ensino fundamental, médio, turno. Posso filtrar de várias formas aqui para encontrar uma punição muito específica. Então, nesse caso aqui, essa aqui é do contraturno, da Adriele. E se eu clicar aqui em visualizar a punição, ele já mostra para mim como que ficou o PDF, explicando tudo certinho, fazendo um resumo do que aconteceu, e já lista para mim aqui os dias em que essa aluna vai ter que vir ao contraturno do colégio. E tem até um campo aqui para uma eventual observação que possa ser feita por caneta mesmo no papel, caso queiram imprimir o papel, né? Então, no momento em que eu coloco alguém no contraturno e esse documento é assinado, aqui na lista de contraturnos, ele já lista para mim. Ó, no dia 29/7, a Adriele tem um contraturno das 8 às 11 e no dia 30, a Adriele também tem um contraturno das 9 às 11. Então, eu tenho aqui tudo já registrado com a opção de imprimir. Se eu clicar aqui para imprimir, ele gera para mim um PDF, fazendo um resuminho de todos os alunos que precisam de vir neste dia aqui. Nesse caso, é só uma.
mas aí eu tenho uma listinha completa. No começo de cada dia, o servidor que trabalha no CA pode vir aqui e imprimir. Aí tem lá 5, 10 alunos, ele vai imprimir um PDF bonitinho já com todos os alunos que devem vir e o horário que foi definido. Aí eu posso ter todo esse registro. O sistema também aceita cadastro de recurso de punição, que é uma coisa que é prevista pelo regimento. Então o servidor pode vir aqui em cadastrar um recurso, tipo, a Adriele recebeu uma punição, nesse caso recebeu duas aqui, que essas duas que eu acabei de criar, e o pai, mãe, responsável legal, registrou um recurso, não concordou com o recurso desse contraturno aqui. Aí eu posso preencher os dados básicos desse responsável que apresentou o recurso. Eu posso fazer a justificativa, digitar aqui o que ele me apresentou. Posso anexar o PDF do papel que ele me entregou, ele assinou alguma coisa, enfim. Posso registrar aqui e a partir daí eu posso julgar se eu concordo com o recurso dele, se é para realmente remover a punição, se é para trocar a punição de um contraturno para uma advertência. Então eu já tenho tudo isso aqui dentro do sistema. Através daquele acesso que o pai, a mãe responsável legal tem da ficha do aluno, eles também podem fazer esse recurso por lá mesmo. Pelo acesso de responsável eles conseguem fazer isso. O sistema de apuratórios, como é previsto pelo regimento a criação de sindicância ou um TAC, então eu tenho essa opção aqui também, eu posso criar esses apuratórios, esses procedimentos administrativos aqui, e eu posso ir lançando oitivas, termos de inquirição, tudo aqui pelo sistema e fica tudo registrado bonitinho, porque se chegar ao ponto de ter que expulsar um aluno por conta de alguma falta disciplinar, você vai ter todo o histórico bonitinho das tentativas, né, de acertar com o aluno algum ajustamento aí de conduta e que não teve sucesso. Então, você criando um apuratório aqui dentro, você pode ter esse histórico tudo bonitinho registrado na ficha. Laudos. Aqui em laudos eu listo todos os alunos que são considerados alunos especiais. Então, se eu abrir aqui uma ficha de aluno, vou abrir aqui de novo a ficha da Adriele, eu posso vir aqui em cima em gestão acadêmica, em cadastrar laudo, e eu posso colocar aqui alguma informação, ó. Eu posso colocar aqui o CID, o nome do profissional, a especialidade desse profissional, o registro desse profissional, a descrição de diagnóstico e o próprio laudo em PDF, e eu posso registrar aqui, e a partir desse momento esse aluno vai ser considerado aluno especial e aparece uma tag, né, um cardzinho semelhante a esse aqui do lado do nome, e a partir desse momento aqui em laudos, todos os alunos considerados especiais começam a aparecer aqui. Então é mais uma função que tem dentro do sistema que eu posso ver eles de maneira agrupada. Aqui em estatísticas, eu tenho várias estatísticas que mostram coisas bem úteis, como punições emitidas por mês. Então, mês a mês, a quantidade de punições que foram emitidas, elogios de mesma forma, certificados, medalhas. Eu tenho aqui um ranking de maiores punições por turma. Então, qual aluno recebeu mais punições dentro de cada turma. Eu tenho gráficos também que mostram a quantidade de alunos por ensino fundamental e médio, por vespertino, matutino, por graus de comportamento. Então aqui eu tenho a distribuição, aqui 27% está no comportamento bom, 30% no comportamento mal. Então eu consigo ter esse olhar, a quantidade de alunos por sexo, por punições por tipo, vários dados interessantes. Aquele bloco de punições que eu já tinha mostrado, bloco de assinaturas, aqui onde todos os documentos são listados para serem assinados ou ajustados de alguma forma. Eu posso clicar aqui por aqui mesmo pelo bloco para voltar para o formulário de edição. Aqui em usuários é onde eu posso criar todos os usuários do sistema. Então eu coloco os dados básicos dos usuários, seleciono qual é o posto de graduação, qual é o quadro, qual é a função dentro do colégio, se é um chefe do CA, integrante do CA, monitor, coordenador. Eu posso selecionar tudo isso e eu consigo, depois de criar a conta, eu consigo definir o que cada um pode fazer dentro do sistema. E aí, à medida que o colégio iniciar a utilização do sistema, eu dou essa assistência a mais, né, de explicar certinho como que isso funciona, mas basicamente o diretor-geral ele pode definir exatamente o que cada pessoa pode fazer dentro do sistema. Então, este usuário ele vai mexer apenas com elogios e punições.
ele não vai poder criar a conta de um aluno, ele não vai poder criar uma nova turma, não vai poder apagar uma nova turma, ele pode definir isso de maneira unitária para cada usuário. Os usuários também podem ter uma foto de perfil, aqui tem uma foto padrão, né, uma imagem padrão para representar quando o usuário não tem uma imagem. Aqui em responsáveis é onde eu tenho a lista de todos os responsáveis de alunos que têm acesso ao sistema, dos alunos do seu colégio. Então aqui nessas opções é que eu consigo definir qual o responsável, eu aprovo que ele acesse a ficha do aluno. Se ele solicitar a ficha de um novo aluno, aqui também que aparece, e eu consigo gerenciar isso. Sistema de auditoria, aqui tudo que é feito, pessoa que logou, que deslogou, que criou uma nova punição, que assinou a punição, que colocou no bloco de assinatura, tudo isso fica sendo registrado e o diretor geral tem acesso a todos esses logs que ficam disponibilizados aqui. E por último, uma página de ajuda. O sistema tem muitas outras coisas que são pormenores e a gente só tem essa opção de poder mostrar quando realmente está na prática, mas fazendo uma apresentação mais rápida, é basicamente isso. Ele serve para poder gerenciar quase todo tipo de documento relacionados aos alunos no tocante à parte disciplinar, aquela parte ali do CA. Então, ele faz todo esse gerenciamento, cria a ficha individual de cada um, deixa tudo organizado de maneira cronológica, tudo o que acontece que modifica a nota do aluno para mais ou para menos, ele vai registrando e deixa tudo acertado. Então, a qualquer momento que o servidor quiser, ele pode imprimir a ficha de um aluno, vai estar sempre atualizada. Ele pode imprimir um relatório que mostra certinho os blocos de alunos por comportamento. Então, tudo isso está 100% disponível o tempo todo, através de um sistema web que se acessa através de um navegador e tem ajudado bastante os colégios que já utilizam o sistema. É isso, muito obrigado.